Olá, estudantes. Eu sou Arantes Gomes, professor de língua portuguesa, e vamos dar continuidade à nossa aula, que hoje estaremos estudando mais um descritor, que agora é o descritor de tópico número 5, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, que na verdade são 4 descritores que fazem parte desse tema. É o descritor 16, o 17, o 18 e 19. Lembrando que esses descritores estão na matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, do 9º ano, não esquece. Então vamos lá. Descritor 16. Identificar efeitos de humor ou ironia em textos variados. Antes da gente identificar no texto, vamos àquela dica que eu passei na aula passada. Que tal a gente olhar no dicionário o que significa humor e ironia, para poder a gente aprofundar quando a gente for fazer a leitura e interpretar o texto? Vamos lá comigo? Humor. Lembrando que eu peguei essa definição lá na internet, mas se você tiver o dicionáriozinho em casa, lembra de passar e procurar essas palavras lá no dicionário físico. Então, humor, disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento. Então, é a disposição de ânimo de uma pessoa em relação a alguma coisa ou em algum momento. E é um tipo de estado de espírito. Então, vamos agora a outra definição. Ironia, ação de dizer o oposto do que se quer expressar. Então, a gente percebe que o humor e ironia, eles estão presentes nesse descritor e é preciso você perceber esse detalhe antes para poder fazer a leitura e compreender aquilo que está sendo pedido. Vamos lembrar também que o texto é um todo e a coerência, ela faz parte da interpretação desse todo. Vamos agora para a questão. Identificar efeitos de humor e ironia em textos variados. O que é que nós temos aí? Nós temos uma tira formada por 2 quadrinhos. Ali você percebe o H e o companheiro dele numa mesa. Você tem que observar todos os aspectos contextuais. Lembra disso também, né? E está lá a palavrinha pesque. Eles estão jogando, né, um tipo de jogo de baralho e ele diz pesque. É preciso você compreender esse contexto para entender o que significa essa expressão. Lá no segundo quadrinho tem ali, detesto estes jogos complicados. E o personagem, a imagem, ela aparece com o companheiro do H indo como se fosse pescar, que ele tem uma varinha nas costas. E vem agora o autor, né, o escritor desses quadrinhos, e vem agora a questão que é fundamental para você compreender. Vamos lá. O efeito de humor dessa tirinha está... Então, o humor é aquele estado de espírito. Lembra aí, viu? Está na ordem que o H deu ao amigo, letra A. Na expressão de espanto do amigo, letra B. Na obediência à ordem do H, letra C. Ou no alívio que o amigo sentiu ao sair. Então, vamos ver qual vai ser a resposta? Então, a resposta está justamente na obediência à ordem do H. Percebam que na análise se a gente for pela análise da inferência também, a gente percebe que o amigo não compreendeu que aquela expressão pesque seria para ele procurar no baralho mais uma outra carta que talvez ele não tivesse naquele momento. E ele, obediente à ordem do H, ele foi com a varinha para pescar. Então é isso aí. Prestar atenção no que é humor, no que é ironia e se aprofundar na leitura. Vamos à outra questão? Identificar efeitos de humor ou ironia em textos variados. Temos novamente esses quadrinhos. Agora vamos ver o contexto do que está escrito lá. Leia o texto abaixo. Aí tem o Nicolau Lucas Lima. O que você está fazendo, Nick? Estou pintando meu rosto. Por que você não pinta numa tela? Aí no outro quadrinho. Porque estou fazendo um porta-retratos.
Vamos agora analisar a questão contextual e vamos compreender essa situação comunicativa. Vem lá a pergunta: o que tornou esse texto engraçado? Foi o fato de um menino sentar em um banco baixinho, fazer um desenho de si mesmo, usar a palavra porta-retratos com outro sentido, ou conversar com o pássaro sobre porta-retratos. Antes de colocar a resposta, vamos analisar um pouquinho a figura. Então nós temos no primeiro quadrinho o menino com aquela partezinha de tela querendo pintar o rosto. E depois, o que foi que ele fez? Ele pegou lá na porta, e colocou o retrato dele, porque eu estou fazendo um porta-retrato. Vejam a maneira dos significados, como foi apresentada pelo garoto. Então, agora vamos à resposta. Usar a palavra porta-retratos com um outro sentido. Então, o sentido que a gente tem, o sentido, né, comum da palavra porta-retratos é uma. O aluno, né, o menino, no caso, ele colocou em um outro sentido. Então, o diferencial, o que trouxe o humor, o efeito de humor, foi justamente engraçado nessa parte que o menino coloca fazendo o autorretrato na porta. Vamos para outro texto? Aqui nós saímos de uma estrutura de textos em quadrinhos que obedecem certas regras específicas, desde o balão, a maneira como é escrito, as reticências, as exclamações, onomatopeias. É importante eu destacar essa dica para você voltar a estudar esse tipo de assunto, que é importante para você interpretar as tiras. Mas vamos agora para esse texto em prosa. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Tem um ponto específico que na prosa poética a gente precisa compreender. É uma dica, são as palavras denotativas e conotativas. A denotação é a palavra no sentido real, a conotação é a palavra no sentido figurado. Então, como a gente percebe que é um texto poético, até pelo autor, o Carlos Drummond de Andrade, por isso que eu lembro aquela dica que eu disse a vocês. Analisar o título, analisar quem escreveu e ir construindo aquele todo. Lembra do sol? Lembra do sol? O texto como um todo. Lembra dos neurônios? Aquela parte onde vai ser ramificado para a gente compreender e interpretar o todo. Não esquece disso. Agora vamos para as perguntas. Nesse texto, há presença de ironia no verso. Provisoriamente não cantaremos o amor. Verso 1, está lá. V1. Então lembra também da estrutura poética que existe verso e existe estrofe. Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos daquele poema. É preciso também não esquecer esse detalhe. O B. Cantaremos o medo, que esteriliza os braços. Verso 3. A letra C. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Verso 8. E o verso 10. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, nesse texto, a presença de ironia no verso. A resposta certa, quem colocou a letra D, é justamente essa. Agora eu digo a você por quê. Lá naquele verso 10, ele usou a palavra no sentido real, flores amarelas e medrosas. As flores medrosas, então foi o sentido figurado que o autor, com muita maestria, colocou ali, justamente para trazer essa nova interpretação e estabelecer essa relação de sentido.
Então, quando for identificar efeitos de humor ou ironia em textos variados, perceba o que é humor, perceba o que é ironia e vá percebendo o texto como um todo. Se o texto for em quadrinhos, tem uma estrutura específica para os quadrinhos. A leitura, através das onomatopeias, através das interjeições. Se for um texto em prosa, analisar o verso, a estrofe e as palavras denotativas, sentido real, e a palavra conotativa, sentido figurado. Tá certo? Valeu as dicas? A gente volta na próxima aula.